Olá, gente! Olha aqui, ó. Mais uma vez aqui o diácono José Alberto para fazer mais uma live para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu vou trazer uma palavra aqui e vamos estudar acerca das testemunhas de Jeová. Vamos saber por que as testemunhas de Jeová, ela é uma seita. Vamos saber por quê? Por quê? Porque o Jeová da Torre de Vigília não é o mesmo da Bíblia. Não é o mesmo da Bíblia. Olha só, gente. O Jeová da Torre de Vigília, ou seja, das testemunhas de Jeová, não é o mesmo da Bíblia. Nós vamos comprovar isso, né? Comprovar isso acerca porque as testemunhas de Jeová não servem o exército, não se envolvem na política, né? Vamos saber por quê. Porque eles, né, são governados por 12 cabeças, ou seja, por 12 homens, titulado como corpo governante das testemunhas de Jeová. São eles que passam as publicações, são eles que realmente distribuem as publicações para as testemunhas de Jeová em todo o mundo, né? Então, são eles proibidos a ler ou estudar qualquer outra publicações que seja de outras religiões, tá bom? Por quê? Porque eles não querem que as pessoas cheguem, conheçam a verdade dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. As testemunhas de Jeová, elas são guiadas através de 12 homens, que se você vai estudar numa escola só tem professor e burro, você vai ficar como? Burro. Então, você vai ser burro também. Então, vamos saber por que as testemunhas de Jeová são aceitas no mundo, né? E por que elas não servem às autoridades superiores, aquela que Deus, né, deixou para todos os homens, né? Para todos os homens. Então, vamos tomar aqui por base, Romano capítulo 13, submissão às autoridades. Submissão é você ser submisso às autoridades. Diz aqui o apóstolo Paulo, diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus. E as autoridades que não há, que há fora das ordenadas por Deus, é por isso que resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. A condenação. Então vamos saber por que os testemunhos de Jeová não quer servir ao exército, não participa da política, né? Mas em todas as coisas eles participam. Tirando essas duas, exército e política, eles não querem ser subjugados, né? E nem querem ser submisso às autoridades concedidas por Deus. Mas, se referindo a outras coisas, né, eles participam totalmente das músicas mundanas do mundo, de bebedeira, essas coisas, né? Essa questão dele não querer também aceitar, não dar a benção para os filhos, os pais não dar a benção para os filhos, né? Essa questão aí também de eles não participar de festa de aniversário, né? Os testemunhos de Jeová, eles não aceitam esse negócio de aniversário, seu filho completa ano e fazer uma festinha para os seus filhos. Não tem aquela festinha de 15 anos para a mocinha que completou seus 15 anos, não. Então são eles totalmente, tentam ser diferentes, mas se tornam uma seita. Por quê? Porque tem coisas que eles passam por cima daquilo que Deus criou, daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus deixou como mandamento. Então eles quebram totalmente. As testemunhas de Jeová, eles são assim. Então o Jeová da Torre de Vigília, ou seja, da testemunha de Jeová, não é o mesmo da Bíblia. Por quê? Vamos provar isso? Vamos provar isso. Acerca do exército. Vamos lá. No livro de Números, capítulo 1, versículo 1, o que é que diz lá? E o versículo 1, o que é que diz lá? Quando esse povo, mais de 2 milhões de hebreus, estavam lá no deserto, 2 anos que Deus tinha tirado o povo do Egito, mais de 2 milhões, Deus chega para Moisés e Arão. O que é que Deus disse para Moisés e Arão? Livro de Números, você vai lá ler e diz assim, como é que diz? Todo jovem de 20 anos acima se aliste para sair à guerra dentro de Israel. Olha só, gente. Olha só.
todo jovem de 20 anos para cima que saia a guerra dentro de Israel. Então Deus formou o seu próprio exército, quer dizer, o Jeová da Bíblia formou o seu próprio exército. Quando o Jeová da Torre de Vigília, da Testemunho de Jeová, não quer que o jovem sirva ao exército. Então, olha aqui que coisa, né? Olha só que coisa. Eles não querem se envolver na guerra. Ou ele não quer se envolver no exército. Então, o próprio Deus, 2 anos na frente, depois que toda Israel estaria lá no deserto, Deus chega para toda Israel, chega para Moisés e Arão e diz assim: Moisés, pegue todo homem de 20 anos para cima, se aliste para sair a guerra dentro de Israel. Dentro de Israel. Então, o próprio Jeová formou seu exército. Quando a Torre de Vigília prega contrário. Prega contrário disso aí, que não, o jovem não deve servir o exército. Olha só. E termina acabando com a carreira da juventude dentro das Testemunhas de Jeová, que devia seguir uma carreira brilhante lá dentro do exército, né? E tem muitos que não vão servir, não servem o exército. Então, veja aí que Deus preparou o exército para quê? Para quê mesmo? Para confrontar as nações e destruir os seus deuses. Para confrontar as nações pagãs. Como Egito, como a Síria, como Babilônia, como a Grécia, como todos que havia naquele tempo, né? As nações pagãs, Israel, sim, ia confrontar essas nações para destruir os seus deuses. Por quê? Porque dessas nações pagãs não tem Deus, teria deuses. Então Deus proibindo a adoração a ídolos, quando Deus tira o seu povo lá dentro do Egito, né? Desde o capítulo 20, eu sou o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti mais de escultura, nenhuma semelhança dos que estão em cima nos céus, na terra, debaixo da terra, nas águas, não te curvarás a elas, não servirás a elas. Olha Deus dizendo: eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos da 3ª, 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares, a milhares, aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então veja que agora teria mandamento no meio do povo de Israel, proibindo adoração a ídolos, que isso seria prática dentro do Egito, dentro da Babilônia, dentro da Grécia Antiga e dentro de Roma. Então essas coisas seriam abolidas no meio de Israel. Caso contrário, seria destruído, seria enfrentar a fúria do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus usando mais de quê? 32 mil. Olha só que quantos homens foram. Foram 32.500 homens. Olha só, 33 mil, né? 33 mil homens, 33 mil homens e 500 homens. Agora confrontar o quê? Confrontar as nações com base em 2 Samuel capítulo 7, versículo 23, quando o rei Davi, né, faz uma exaltação acerca do exército de Israel e falando sobre o povo de Israel, dizendo que não há uma nação como a tua nação, uma nação única na face da terra, uma nação única, tua nação única tua, que tu fosse resgatar do Egito e fizesse essa nação poderosa. Para quê? Para confrontar as nações e destruir os seus deuses. Então Deus cria o seu exército, o exército do Deus vivo, como disse Davi. Como é que esse consciencioso, né? Se tratando do gigante de Golias, ele diz confrontar o exército do Deus vivo. Então Deus, quando dava ordem para Israel ir contra a cidade de Ai, contra Jericó, que Deus dizia: mate tudo, destrua tudo, mate mulher, mate criança, mate homem, mate tudo, não deixe, não escape ninguém, não pegue nada de lá, nem animais, nem nada. Isso aí Deus dava ordem, não pegue nada. Então Deus está dizendo: destrua a cidade, porque a cidade não me serve, essa cidade não tem eu como Deus. Então ele tem os deuses dele lá, entendeu? Então eu sou o Senhor, criador dos céus e da terra, entendeu? Então a terra é minha,
e todos que nele habitam são meus, então eu ajo da forma como eu quero. Porque os homens desobedecem a lei de Deus e deixa de adorar Deus para adorar as criaturas, né? Então, esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não. Ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não dá a sua glória para ninguém. Ele não deu sua glória para Lúcifer, lá no céu, que Lúcifer queria tomar o trono dele, queria fazer o trono, o seu trono acima do de Deus, queria ser igual a Deus. Deus não deu a sua glória para Lúcifer, vai dar glória para Maria, vai dar glória para Pedro, vai dar glória para José, vai dar glória para Mané, vai dar glória para Pedro, para fulano, para Bertrand. Meu irmão, esqueça isso. Você está sendo dentro de uma religião pior do que as testemunhas de Jeová. Pior do que as testemunhas de Jeová. Você que vive dentro da idolatria, servindo aos deuses, servindo à idolatria, servindo às imagens da escultura. Entendeu? Então Deus, entenda bem, porque o Jeová da Torre de Vigília, da testemunha de Jeová, não é o mesmo da Bíblia. Não é o mesmo da Bíblia. Então vem aqui a questão, olha só, quando Deus dá ordem, né, para mais de 2 milhões de hebreus, que quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenda a fazer conforme as abominações das nações, que não haja no meio de vocês magia negra, adivinhador, prognostador, argueiro, feiticeiro, encantador de encantamento mágico, consultor espírito de vento, consultor os mortos. Essas coisas são abominação aos olhos de Deus. Então está proibido isso dentro da nação de Israel. Mas dentro do Brasil isso é uma coisa normal, né? É uma coisa comum. É a adoração a ídolos, adoração a satanismo, né? Adoração à feitiçaria. Então adotaram isso. Quando o Egito adotou isso como religião e cultura, o Brasil seguiu, pegou um exemplo do Egito, da Babilônia. Essas coisas dentro de Babilônia, adoração a ídolos, adoração ao satanismo. O Brasil segue o mesmo exemplo dessas nações. Na questão da Grécia Antiga, adoração aos deuses da mitologia grega, as imagens da escultura, adorando a imagem de palmo, de metro em metro, carregando nas costas, fazendo procissão às imagens de escultura, quando o próprio Deus está condenando. Então nem o Deus das testemunhas de Jeová, nem os deuses das nações são os deuses verdadeiros. Só existe Deus verdadeiro dentro de Israel, dentro da nação de Israel. O Brasil segue um modelo do Egito, o Brasil segue um modelo de Babilônia, o Brasil segue um modelo da Grécia Antiga, o Brasil segue o modelo de Roma. Então o Brasil está tudo tomado pela idolatria, pela feitiçaria, por tudo que não agrada a Deus. Se você botar testemunho de Jeová e toda a religião junto, dá o quê? Dá um bocado de seita, é uma panela de seita, de religião falsas, né? Religião falsas. Então você vê aí por aí. Então a Bíblia, Paulo diz aqui, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, toda alma esteja. Então se você vai servir o quartel, tem que servir o quartel. Se você quer ser um político, vai ser um político. Se você quer fazer isso, fazer aquilo, então pronto. Então as testemunhas de Jeová não deviam trabalhar para o Estado, As testemunhas de Jeová não deveria trabalhar no órgão federal, porque são tudo órgãos governamentais. Eles não podiam ser sujeitos às autoridades, né? Porque tá aí, ele teria que deixar, não querer o emprego. Mas tem testemunho de Jeová aí, né? Você trabalha para o Estado, trabalha no órgão federal, que eles não são bestas, né? Aí pronto, aí quer e vem de casa em casa, metendo pau nas autoridades, metendo pau no exército, metendo pau na política. Meu filho, quando o próprio Deus criou o próprio exército de Israel, entendeu como é que é as coisas? Então lá dentro do Egito, o faraó ficou com medo, né? Porque o povo crescia, o povo estava crescendo, e faraó de mesmo assim, olha, vamos usar de sabedoria com esse povo, porque vai acontecer que vir um exército contra nós, dos nossos inimigos aí vai vir contra nós, e esse povo vai se colenhar esse exército, então vai lutar contra a gente e vai passar por cima da gente, vai destruir os egípcios. Então o faraó ficou com medo que o povo hebreu se juntasse ao exército. Mas saindo do Egito, para o deserto, Deus prepara 33 mil, né? 33 mil homens, 33.500 homens para confrontar as nações e destruir os seus deuses. Olha só que o Jeová da Torre de Vigília não é o mesmo da Bíblia, entendeu? Porque se tratando de exército, então veio o que foi que Jeová fez. Jeová fez um milagre para um general da Síria, que vivia adorando os deuses lá da Síria. Só que ele sendo enfermo, sendo ele leproso,
poderoso, sabe, o Deus da Síria, como derrotado, como desgraçado, que não tinha poder para nada, o Deus da Síria, sabe, aí ele recebeu um conselho da sua empregada, da menina que estava a seu serviço na sua casa, que ele teria que ir lá dentro de Israel e conhecer o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos hebreus. Ele tinha que conhecer o Deus de Israel, sabe, ele se ficaria curado, e foi Naamã, mandou uma carta para o rei de Israel, pedindo que o profeta Samuel recebesse ele. Então ele veio, e foi o que aconteceu com um general do exército. Testemunho de Jeová, só foi que Jeová fez, sabe, porque o Jeová da torre de vigia não é o mesmo da Bíblia, Testemunho de Jeová tem que saber disso. Então o que foi que Jeová disse? Então o que foi que o profeta Samuel falou? Então deixa ele vir. Quando ele veio com toda aquela lepra, foi aonde? No Rio Jordão. No Rio Jordão mergulhou 7 vezes. 7 vezes o general da Síria mergulhou e saiu curado. Esse testemunho de Jeová pode negar isso? Não pode negar, mas a torre de vigia nega, a fulano nega. Sabe, os 12 governantes lá, os 12 cabeças que governa esse povo, esse testemunho de Jeová, não passa isso para o testemunho de Jeová, não passa isso. E quando foi que Deus negou um milagre para alguém que quer chegar para ele, quer obedecer a ele, quer adorar ele? Então o rei da Síria, então o general da Síria chega para Naamã, ou chega para o profeta Samuel, né? O profeta Eliseu, desculpa aí, eu troquei as bolas aqui, né? Profeta Eliseu chega pro profeta Eliseu e diz mesmo assim: esse teu servo, general da Síria, nunca mais vai se prostrar diante da imagem dos deuses da Síria. Não, agora eu vou prestar sacrifício, vou prestar louvor, adoração ao Deus de Israel, porque eu cheguei aqui e fui curado por esse Deus. Quando o Deus da Síria é um Deus derrotado, um Deus desgraçado, então Deus ia confrontar contra a Síria e destruía os deuses da Síria. Os deuses dos filisteus só levaram a arca lá para dentro, do templo de Dagon. Olha só, e quando levaram a arca lá, o Dagon, a imagem de Dagon quebrou, caiu por cima da imagem, caiu por cima da arca do concerto. Veja só que deuses fracassados são os deuses das nações. O Deus do Egito, quando Deus mandou a praga, nenhum se manifestou quando Deus mandou a praga. Os deuses do Egito, cadê os deuses do Egito, os deuses da mitologia grega nesse momento? Porque quando Jeová desceu lá, mandou as pragas e matou os primogênitos dos egípcios, acabou com o exército totalmente, matando todo o exército no Mar Vermelho. Cadê os deuses da Síria? Cadê os deuses de fulano, deus de ciclano? Cadê os deuses babilônicos? Cadê os deuses? Cadê? Fracassado diante do Deus de Israel, diante do Deus de Israel. Então as testemunhas de Jeová desconhecem isso aí. Desconhece por quê? Porque são governados e são ensinados por 12 burros. E quem aprende que esses burros vai ficar mais burro. Não é isso? Então veja o que Deus fez. Então Jesus, quando estava aqui na terra, quando Jesus veio, Jesus curou. Jesus curou quem? Olha, o servo do capitão, do capitão do exército de Roma. E sim, o centurião. Jesus curou o seu servo. Diz só uma palavra, meu servo curará. E muitas vezes Jesus fez milagre beneficiando a fulano que tinha uma religião diferente, uma fé diferente. Por quê? Porque Deus quer que as nações que reconheçam só tem Deus dentro de Israel. Só tem Deus dentro de Israel, não tem Deus no Brasil, não tem Deus na Grécia Antiga, não tem Deus no Egito, não tem Deus em Babilônia, não tem Deus em Roma, só tem Deus dentro de Israel. Dentro de Israel, testemunho de Jeová. Então reconheça isso aí, reconheça isso, porque só tem Deus dentro de Israel, a nação única de Deus, como disse Davi, o exército de Deus, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que lhe é fora, ordenada por Deus. Então veja que Deus aí, meu irmão, Deus está no meio. Olha só, Deus está querendo convencer as nações a acreditar que existe um único Deus.
Um único Deus, e que saiu de única nação, a nação dos hebreus. Veio Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó as 12 tribos, das 12 tribos para Israel até hoje. Israel como nação de Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 33, versículo 12, 33 é a idade de Cristo, 12, as 12 tribos de Israel. O Salmo 33 já está dizendo que puxando aí para Cristo, levando aí, olha só que coisa linda. Então veja aí o que está. Então vamos lá para o Rio Jordão, quando, olha só, o Jeová da Torre de Vigília, das Testemunhas de Jeová, não é o mesmo da Bíblia, entenda bem. Por quê? Pois estava João batizando, daqui a pouco chegou os soldados a João, chegou também os cobradores de impostos, né? Os publicanos também chegaram a João, querendo saber o que devia fazer para se batizar. O que se fazer? O que foi que João disse? João disse para os soldados, olha, ei, não tome ninguém por mal, não defraudes e se conforme com o salário de vocês. Veja o que João Batista disse. João Batista mandou ele arriar a farda, mandou deixar de trabalhar para o Estado, mandou deixar de trabalhar para órgão federal ou estadual? Não. João Batista foi sábio. Ele disse o quê para o soldado? Ele disse o quê? Não tomei ninguém por mal, não defraude, se conforme com o salário de vocês. Se vocês querem se tornar cristão, vocês querem se batizar, então siga isso aí, siga esse exemplo. Então quem é maior, João Batista ou o corpo governante? Eu digo isso para as Testemunhas de Jeová, quem é maior diante dessa situação ou diante desses ensinos, diante desse capítulo e versículo? Quem é maior? É o corpo governante das Testemunhas de Jeová ou João Batista? Quem você deve obedecer? A João Batista ou ao corpo governante das Testemunhas de Jeová? A quem você deve obedecer? Porque João Batista não está mandando o soldado arriar sua farda ou deixar sua farda para seguir a Cristo, não, para seguir o cristianismo, não. Então, simplesmente ele diz: não tome ninguém por mal, não defraude, se conforme com o salário de vocês. Eu estou dizendo isso aí, policiais do BOP, policiais federais, policiais civis, policiais do exército, policiais disso, soldado do exército, fiz fulano de Belândia, olha aqui, ó, olha o exemplo, soldados, soldado brasileiro, soldado paraibano, Brasil, olha aqui de todos o mundo, ó, vocês que servem a pátria, vocês que servem as autoridades, isso aqui é um exemplo para vocês, tá bom? Olha que João Batista está dizendo para todos os soldados que foram se batizar, os soldados que foram batizar-se com João. Deixa assim, o que nós devemos fazer? Perguntaram aos soldados, o que nós devemos fazer? Não tomei ninguém por mal, não defraude, não roube, e se conforme com o salário de vocês. Se conforme, foi João Batista. Então o que é que diz a Torre de Vigia? As Testemunhas de Jeová. O que é que diz o corpo governante? Que tem que deixar a farda, tem que abandonar o serviço, tem que, não é essas coisas, entendeu? Para quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que a guerra é necessária, Jesus disse, é necessário, é uma necessidade. Por quê? Para derrubar as ditaduras, derrubar os ditadores que existem dentro das nações. Se o evangelho tem que alcançar as nações, existe um ditador, porque se você hoje for lá no Iraque, você está livre para pregar a palavra de Deus, porque o ditador caiu. Agora vá hoje lá na Coreia do Norte, vá lá na Coreia do Norte, vê se você entra, vê se você vai pregar o evangelho lá, vê se você vai falar de nada. Você não, meu irmão, é necessário, Jesus disse, é necessário que venha as guerras, é necessário, é uma necessidade. Por quê? Porque através da guerra, através dos exércitos, os exércitos invadem. Por isso que Israel se colinhou a Estados Unidos a Israel. Então as nações que se colinharam a todas essas nações, entendeu? Que se colinharam, aí se torna um órgão, se torna a nação única, né? A nação unida para destruir ao inimigo, para destruir o satanismo, para destruir Satã, para destruir toda a obra maligna, porque Satanás usa os ditadores para não beneficiar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo tem que ser pregado por todas as nações, e quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Como é que vai entrar na Coreia do Norte se o cara tá
lá mandando e desmandando e não está querendo que as pessoas aceitem Cristo, não se tornem cristão, não se batize nas águas, que é o batismo nas águas é a marca registrada do cristianismo, que João Batista veio abrir essa porta para que todos fossem batizados e fechassem com Cristo, deixando as suas religiões, as suas seitas, porque quando você se batiza, você não volta mais ao judaísmo, ao islamismo, ao paganismo, às seitas, testemunho de Jeová, você sai de lá rapidamente. Por quê? Porque você está fechando com Cristo, Então as testemunhas de Jeová tem que saber disso. Por quê? Porque o Jeová da Torre de Vigília não é o mesmo da Bíblia, Louvado seja o nome do Senhor, porque João Batista está mandando os soldados seguir a regra certa, entendeu? Não tomei ninguém por mal, não defraude, se conforme com o salário de vocês. O que pensam os corpos governantes? O que ensina o corpo governante? É burros, ensinando as pessoas a ser burras. Entendeu? Ensinando as pessoas a ser burra, andando de casa em casa, mentindo. Entendeu? Que o evangelho que tem que ser pregado quando você se batiza é ser anunciado de Cristo de casa em casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. E nos templos e nas casas não deixava de ensinar Cristo, Jesus Cristo. O que esse testemunho de Jeová ensina? Negam a Cristo, prega terra, e só Jeová, e Cristo deixa de lado. E quando João Batista, veja o que foi que João Batista disse aqui, ó, em João 3, capítulo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas lhe entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, porém que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Jeová sobre os tais permanecerá. Esse testemunho de Jeová não desconhece essas coisas, mas sendo ensinado por 12 caras burros que tá ensinando lá na Torre de Vigília, ensinando você a ser hipócrita, ser fariseu, sabe? Porque são doutrina de fariseus, isso aí, são doutrina de fariseus, são saduceus. Você sabia que a religião do testemunho de Jeová segue o mesmo exemplo dos saduceus? Dos saduceus, por quê? Porque ele não crê na vida após a morte. Ele disse que o cara morre, acabou. Não crê na imortalidade da alma. Não, ele não crê que o homem tem um espírito. Não crê, entendeu? Mas a Bíblia prega isso o quê? Contrário. A Bíblia eles contrariam tudo que a Bíblia ensina. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela não se contradiz, são eles que contradiz a palavra de Deus. Estão lendo a palavra de Deus com a base 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, 16, que Pedro está dizendo que eles lêem as escrituras para sua própria condenação, mas no versículo 18 diz o que, Pedro? Que mais antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Testemunho de Jeová da glória a Jesus, quando Pedro mandou, tanto agora como no dia da eternidade, ao que está sentado ao trono e ao Cordeiro de Deus, foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. E eram os números de milhões e milhões, milhares e milhares que Jesus comprou com seu sangue. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse testemunho de Jeová não reconhece isso aí. Esse testemunho de Jeová aprendeu com os burros, está sendo burro. Então veja aí o que está acontecendo. Fosse morto, olha lá em Apocalipse, e do que está sentado ao trono e ao Cordeiro, honra, louvores, glória, o Pai e o Filho. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, com o Pai e com o Filho. E nós somos batizados em nome de quem? Do Jeová, do Pai? Não, em nome do Filho, batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus, como disse Pedro, como disse João Batista, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, quando sou digno nem desatar sua sandália, batiza com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. Testemunho de Jeová nega isso, diz que o Espírito Santo é uma força ativa, é um boneco parado, é uma imagem, como fosse uma imagem dos católicos. O Espírito Santo é parado, não reage nada. Por isso que só é 8 milhões de testemunhos de Jeová no mundo todo. Só no Brasil a gente está ultrapassando 80 milhões de evangélicos, só no Brasil. Por quê? Porque é a obra do Espírito Santo, mas ele não tem o Espírito Santo, então para naquilo. Então só vai diminuir, entendeu? Por quê?
Desculpa aí, varão, porque não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, é testemunho de Jeová, não tem o Espírito Santo, entendeu? Porque eles chamam o Espírito Santo de força ativa, que não age, que não faz nada, entendeu? Enquanto o Espírito Santo, Jesus disse, eu vou e rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador para que fique convosco, e ele convencerá o mundo do seu pecado, convencerá o pecador a aceitar o Evangelho, porque eu creio pelo ouvir a palavra de Deus. Então, através do Espírito Santo, vem sim operações, operação de milagre, operação de poder, operação disso, porque o Espírito Santo está com a igreja, porque Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, farão nova língua, pegarão serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum, porão a mão sobre os enfermos e o curarão, mas isso é quando a igreja tem o Espírito Santo de Deus, quando a igreja é batizada com o Espírito Santo de Deus, houver a operação, por quê? Porque através de oração e jejum, seguindo os exemplos de Jesus, olha só, querido, e sim, Jesus disse, aquele que crê em mim fará obras maiores do que essa, fará, não se espante se você vê Deus usando um crente, usou Pedro, usou os apóstolos, usou fazendo isso, fazendo aquilo, então todo mundo ia crendo em Cristo através do que Pedro pregou, Pedro falou, olha, em nome daquele que vocês mataram, crucificaram, esse está sã, esse está curado, esse está andando, esse está vendo, isso é no nome daquele que vocês mataram, e Deus ressuscitou ao terceiro dia, é nesse nome, no nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus, entendeu? E todo dia no templo, nas casas, não cessava de anunciar, de ensinar e anunciar Jesus Cristo, de casa em casa anunciar Cristo. E esse senhor Jeová vem aí iludindo com seu veneno, aprenderam o veneno, comeram o veneno do governante, e estão passando esse veneno pro povo, passando aí, mano, irmão, não aceite essas pessoas na sua casa, não aceite agora o crente experiente, o crente que prega a palavra de Deus, que está firmado em Cristo, batizado com o Espírito Santo, aceite esse testemunho de Jeová na sua casa, manda ele entrar, sabe, fecha a porta, faça uma oração, ele dá uma carreira tão grande, você faz tanto testemunho de Jeová se manifestando, caindo, por quê? Porque está cheio de demônio, de engano, de espírito do engano, do espírito do engano, e eles correm, porque tem crente aqui na nossa cidade que já fez isso, e os testemunhos de Jeová caíram, os testemunhos de Jeová deu salto na porta, querendo cair fora, porque não aguenta a oração, não aguenta a oração, meu filho, o testemunho de Jeová não aguenta a oração, por quê? Porque está nele o espírito do erro, o espírito de Satanás está na vida da testemunho de Jeová, porque está mentindo, olha aqui, gente, a testemunho de Jeová, o Jeová da Torre de Vigília, das testemunhas de Jeová, não é o mesmo da Bíblia, tá bom? Não é o mesmo, porque se fosse, ele seguia Jesus Cristo, adorava a Cristo, ensinava o que Jesus falou, porque Jesus disse, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu tenho ensinado. Ele não ensina nada que Jesus ensinou, não. E o negócio dele não é ensinar o que Jesus ensinou, não, o negócio dele é Velho Testamento, o negócio dele é aquilo que Jesus já aboliu, o Velho Testamento, sabe, o Velho Testamento foi abolido por Cristo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15, o Velho Testamento foi abolido por Cristo, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração dos judeus, das testemunhas de Jeová, e todo aquele que lê o Velho Testamento, se pega a lei de Moisés, ou o judaísmo, está tudo ainda preso, está tudo perdido, mas quando se converter a Cristo, versículo 16, quando se converter a Cristo, então o véu é tirado, o véu da cegueira espiritual, o véu do judaísmo, da lei de Moisés é tirado, quando você abandona totalmente o Velho Testamento, se pega o Novo Testamento, por quê? Porque Jesus deixou o Novo Testamento, 26 de Mateus, versículo 26 a 28, aqui o sangue do Novo Testamento, o sangue do Novo Testamento, o Novo Testamento tem que ser pregado, o Novo Testamento tem que ser anunciado por todas as nações, não é o Velho Testamento, o Velho Testamento foi só para Israel, 39 livros escritos pelos sacerdotes e profetas, e o Novo Testamento, escrito pelos apóstolos de Cristo, 27 livros escritos pelos apóstolos de Cristo, dos apóstolos de Cristo, tá? E agora Deus deixou quem? Deixou Efésios capítulo 4, versículo 10 e 11, porque tendo Cristo cumprido todas as coisas, subiu acima de todos os céus, e ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores e profetas, querendo que o aperfeiçoamento dos homens, e chega à base de conhecimento do Filho de Deus, a base sólida do conhecimento do Filho de Deus, tá lá, olha, Efésios capítulo 4, versículo 11, 10, 11, 12, aí você vai ler, vai lá, porque Jesus deixou agora o que? Apóstolo, deixou evangelista, deixou pastores, deixou doutores, deixou evangelistas, ele deixou todos esses homens aí agora para pregar o evangelho. Agora tenha cuidado, porque se os pastores estão pregando Velho Testamento e está querendo levar você para o Velho Testamento, para você viver debaixo das leis cerimoniais, como dízimo, oferta ossada, circuncisão, sacrifício,
sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica, tá no mesmo caminho dos católicos, tá no mesmo caminho das testemunhas de Jeová, esses pastores, tá bom? Então é seita, são seita, não desculpa aí, pastores, mas vocês que estão aí pregando o Velho Testamento, a lei de Moisés, pregando aí, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, então somos salvos pela graça de Cristo, como disse Pedro, capítulo 15, versículo 11, tá? Versículo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vocês querem pôr um jugo e um fardo na servir do discípulo, rapaz? Vocês querem pôr, fariseus, um jugo e um fardo difícil de suportar, quando nem nós, nem vós, nem vossos pais suportaram? Vocês querem que a gente vá todo o tempo ao templo de Salomão, levar os dízimos, oferta alçada, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica? Isso só tornou um jugo de 1.300 anos nas costas da gente. Aí veio Cristo agora, nos tirou desse peso, desse fardo. Vinde a mim todos quando estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse jugo, esse fardo de 1.300 anos, das leis cerimoniais como dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda o sábado, festa judaica, Jesus, o templo, o véu se rasgou dentro do templo, o templo caiu, a casa do tesouro. Então, se você está nesse mesmo caminho, pastor, você está no caminho das testemunhas de Jeová, você está no caminho dos catolicismos, você está no caminho de tudo, então se tornou uma seita também, tá bom? Então, isso é um exemplo, tá bom? Olha, vê, pastores, você tenha cuidado, prega a palavra de Deus, prega a graça sem dízimo, sem oferta alçada, só com aquela oferta que Paulo disse, tá? Se é lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 e 8, né? E cada um contribui aquilo que propõe no seu coração, cada um contribui aquilo que propõe no seu coração, dando com alegria, sabendo que Deus vai te abençoar, viu? Não cobre do povo não, não cobre guarda o sábado do povo não, que isso aí, vocês caíram da graça, tá bom? Vocês caíram da graça. Amém, que Deus abençoe a todos, amém.